Hoje eu vou conversar com o urologista Pablo Matos. Ele veio para conversar com a gente sobre disfunção erétil, né? Quais os efeitos, na verdade, e de verdade, quais os cuidados. Será que o homem realmente tem cuidado da saúde? O doutor me disse agora há pouco uma notícia boa, que apesar das mulheres se cuidarem mais, os homens também estão buscando, né, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia pessoal do Bom Dia News, obrigado Vanusa pelo convite. O prazer é todo nosso, doutor. Realmente assim, a gente sabe que tradicionalmente as mulheres são quem procuram mais os médicos, elas têm um cuidado muito maior, isso é bem conhecido. Mas ultimamente a gente tem notado que os homens têm procurado um pouco mais. Eu acho que deu um alerta, né, de uma forma geral, muitas campanhas de saúde, de diversas especialidades, focando em prevenção, promoção de saúde, e os homens têm procurado mais os consultórios, sim, com certeza. Doutor, disfunção erétil é algo que tem chamado bastante a atenção de várias pessoas, dentre elas, obviamente, os homens, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre esse assunto direcionado não só às nossas mulheres, mas também vários homens que assistem o nosso programa. Mas para a mulher, de uma certa forma, é importante porque ela pode ajudar seu parceiro de alguma forma e, obviamente, incentivá-lo a procurar mais ainda um profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. A disfunção erétil é um distúrbio relativamente frequente, né, na saúde masculina, no nosso consultório. Nós temos uma procura relativamente comum, praticamente todos os dias a gente atende um paciente com algum grau de disfunção erétil, o motivo que nos procura. E para entender o que é uma disfunção erétil, tem que se entender como que funciona a ereção do pênis, né? O pênis em estado flácido, ele está em um estado de semicontração, onde a circulação não penetra com todo o seu poder de circulação. Quando ocorre um estímulo nervoso para ter o ato sexual, onde o homem tem a excitação e, por consequente, a ereção, ocorre uma mudança desse estado de semicontração muscular, aí a circulação aumenta, ocorre um aumento da pressão interna no pênis e a ereção acontece. Em pacientes que têm alguma disfunção, desequilíbrio vascular, faz com que essa ereção não aconteça por conta de um problema dessa circulação interna. A capacidade de encher e contrair e aumentar a pressão interna do pênis não acontece e o homem tem uma perda de ereção, ou então uma ereção mais frágil. É assim que acontece. É muito comum, existem várias etiologias, várias causas de disfunção erétil. Nós temos uma das principais, por incrível que pareça, a causa psicogênica, ou seja, por algum desequilíbrio emocional, o paciente tem uma impossibilidade de ereção. Essa causa psicogênica pode estar ligada a estresse, pode estar ligado a conflitos familiares, conflitos do relacionamento. Existem também outras causas que a gente chama de orgânica, né? Causas orgânicas, que estão relacionadas, por exemplo, a deficiências hormonais, o homem que tem deficiência de hormônio masculino, por exemplo, a testosterona, né? Homem que tem aumento de outros hormônios contrarregulatórios na testosterona, como a prolactina, um hormônio que é para ser praticamente supresso em homem, né? Mas às vezes está aumentado por um outro problema. Existem causas relacionadas a outras doenças, como por exemplo hipertensão, problemas vasculares, que ocorre, diabetes, por exemplo, que causam uma deficiência nessa microcirculação e que impede o enchimento do pênis. Existem causas neurológicas, como, por exemplo, doenças cerebrais, acidentes, traumas raquimedulares. E existem também o próprio envelhecimento, né? É o natural acontecer, onde durante o envelhecimento vai aumentando a musculatura, aliás, o tecido rígido no pênis e dificultando a elasticidade que favoreceria ter a ereção. Então tem muitas causas. Pronto. E a questão da idade? O senhor falou a questão de chegar na terceira idade de uma certa forma com uma certa dificuldade. Mas jovens às vezes sofrem também com esse tipo de problema. Pode estar relacionado a algum problema de saúde que não seja psicológico? Pode. É muito pouco frequente. Quando a gente vê disfunção erétil em jovem, geralmente está ligado a um fator psicogênico. Se você investigar, se você conversar bem com ele, você vai identificar geralmente algum fator que geralmente é ansiedade ou depressão. Mas existem causas não psicológicas,
no adulto jovem. A gente tem, principalmente, como eu falei, deficiências hormonais, entre as principais causas, e algum tipo de acidente ou trauma que envolve as terminações nervosas. Doutor, relacionado às doenças sexualmente transmissíveis, elas podem trazer algum problema relacionado a isso? Muito pouco frequente, a gente vê às vezes, muito raramente, mais em livro mesmo, ou quando estuda em congresso, alguma coisa assim, doenças como o HIV, que podem causar neuropatia, elas podem estar relacionadas a algum grau de disfunção, porque como a doença interfere no músculo, aliás, nos neurônios, né? Pode ter neuropatia periférica e com isso favorecer um grau de disfunção, mas é muito pouco frequente. Sífilis, alguns casos também muito avançados, que tem doença neurológica também, poderia ter. Mas as doenças sexuais comuns, como uretrites, gonorreia, sífilis, hepatite, essas doenças elas não estão relacionadas, não tem muito... Então, quais seriam as dicas para os homens que estão assistindo a gente agora relacionado a esse assunto? Então, praticamente nesses últimos tempos, podemos dizer que a procura relacionada a este assunto envolve mais o psicológico, né? Seria interessante terapias? Sim, para você ver, nós estamos aqui praticamente 2 anos com pandemia de Covid, né? Então, a pandemia mexeu um pouco com a vida cotidiana das pessoas, né? Os adultos jovens não foi diferente. A gente viu um enclausuramento, a gente viu muitas pessoas perderem trabalho, muitas pessoas terem uma convivência muito mais intensa e pouco harmoniosa dentro de casa. Então isso favoreceu muito essas questões psicológicas, levando muitos adultos jovens a procurar o consultório por disfunção erétil. Eu não sei te dar aqui em valores objetivos numéricos, sim, quanto que isso aumentou, mas eu vejo claramente que no meu consultório, por exemplo, aumentou muito a procura de jovens por disfunções sexuais, uma coisa que a gente não via de 2 anos atrás com tanta rotina, né? Não diria que existe um remédio, uma terapia específica para se prevenir isso. Eu acho que passa muito pela questão de você equilibrar um pouco a sua vida e tentar deixar os problemas fora da vida sexual, né? E se você conseguir ter esse equilíbrio mental de saber separar a vida profissional, vida familiar das questões sexuais com a sua parceira, você consegue ter uma vida sexual mais saudável, né? Os cuidados que as pessoas devem ter relacionado a remédios, doutor? Existem vários remédios, né, que eles podem interferir na função sexual, né? A gente vê muito isso com drogas antidepressivas, né? A gente vê isso com drogas antihipertensivas, né? Remédio para pressão, né? Existem algumas que pelo mecanismo bioquímico da atuação dela no corpo promove uma diminuição de circulação e isso acaba afetando também a função sexual. Então, todo medicamento dessas outras doenças, ela tem que ser supervisionada por um médico, isso é mais do que óbvio. E eu chamo a atenção também com a questão do medicamento, porque tem muito jovem, ou mesmo adulto mais velho, que procura espontaneamente, por vontade própria, tomar remédio. Vai na farmácia, qual o remédio que tem aí para tratar impotência, compra sem supervisionamento. Isso é uma prática que tem um certo risco. O ideal seria que você tivesse um supervisionamento de um profissional, porque o profissional sabe dizer se você tem indicação para medicação. Não é todo paciente que precisa de medicação, principalmente esses que têm questões psicológicas envolvidas. Então a perda de confiança, ela não se trata com remédio, ela se trata com restabelecimento de confiança. E isso, se você faz uma procura sem supervisão, você está incorrendo alguns riscos. Não esquecer que as drogas usadas para impotência, elas têm efeitos colaterais também, e que esses efeitos colaterais, em pessoas que têm uma saúde limítrofe, sobretudo cardiovascular, eles podem ter problemas mais sérios. Interessante que o senhor está falando sobre esse assunto. A gente vê muito essa cobrança para a saúde do ser humano relacionada a exercício físico, uma boa alimentação, né? A partir do momento que você se alimenta direitinho, que você coloca as vitaminas certas no seu organismo, você traz benefícios também. Isso não é diferente para os homens, né, doutor? Com certeza. Tudo passa por um equilíbrio. Então, se você tem
um sono bom, se você tem uma atividade física regular que te dá um condicionamento físico satisfatório, se você se alimenta bem, você, digamos que está com tudo pronto para poder ter uma boa vida sexual. Só fazendo uma coisa que às vezes a pessoa não percebe. A atividade sexual é uma atividade física como outra qualquer. Então, se você tem, por exemplo, uma dificuldade de jogar futebol porque você está muito cansado, porque você está com um sono muito atrasado, não se alimenta bem, você tem um desempenho ruim no futebol, no sexo você vai ter também um desempenho ruim, porque as atividades elas são um pouco parecidas do ponto de vista de desgaste físico, né? Porque não deixa de ser uma atividade física. Então, da mesma forma que você tem que se preparar para o esporte, você tem, de certa forma, que se preparar para a vida sexual. Obviamente, assim, passa por um bom sono, uma boa alimentação, uma atividade física regular, para que você tenha condições físicas para aquela atividade física. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Foi muito bom esse bate-papo da gente, porque as nossas conversas aqui no Bom Dia são assim, não são entrevistas, são bate-papo, onde a gente pode, através do conhecimento dos profissionais, levar boa informação, especialmente para você que está assistindo o seu programa. Então, olha, mulherada, deixar a cabeça dos homens mais tranquilo para que a gente possa ter vidas melhores, né? Tanto para os homens como também para as mulheres. Doutor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com o senhor? Bom, pode nos procurar nas redes sociais, estamos aí com perfil Instagram, Facebook, @drpablomatos, vocês encontram facilmente. E estamos às ordens, qualquer coisa. Tá certo. Muito obrigada, tá, doutor? Fica à vontade aí. Obrigado. Nossa, gente, como é bom a gente poder falar sobre assuntos que são ligados à saúde. É óbvio que tudo que a gente quer é que você tenha mais saúde.